bem, turma boa. Vamos lá encerrar a nossa aula sobre Nietzsche, concluindo o seu pensamento, né? Uma visão assim bem a grosso modo. Nietzsche é um autor que escreve muito, produz muito, embora seus textos não sejam de fácil acesso, porque ele escreve através de aforismos, né? Que são pequenos, uma espécie de poema, né? São pequenas linhas, pequenos raciocínios, né? Onde ele tenta sintetizar ali o seu pensamento sem lá muita justificativa, tá? Nietzsche não está muito preocupado em fazer as pessoas entenderem ele, né? Ele simplesmente coloca o seu pensamento e o justifica, mas ele não cria um sistema filosófico, né? Nietzsche, diferente dos outros filósofos, ele não queria ter seguidores, no sentido de que ele não queria montar uma escola filosófica, né? Ele queria realmente que cada um de nós pudéssemos ser autônomos o suficiente para criar, digamos assim, a nossa própria filosofia, desde que ela não fosse assim contra o próprio ser humano, o que há de mais humano em nós. Daí a sua obra, né, Humano, Demasiado Humano, onde ele realmente combate essas ideias que a filosofia foi agregando ao homem, né, ideias de uma razão absoluta, ideias de uma busca de um ser de pura abstração, enfim, né? Esse homem idealizado, esse homem cristão também do ponto de vista religioso, né? Que busca uma perfeição, ignorando a realidade das coisas, né? Visando um mundo das ideias, visando valores que não são valores coerentes com as paixões humanas, a natureza humana e por aí em diante. Daí que Nietzsche vai compor, não é? Vai propor, na verdade, que nós atingíssemos o mais alto grau de abstração ou de evolução do ser humano, que é aquilo que ele chamou de Übermensch, em alemão, que significa super-homem, ou seja, o homem para além do homem. O que ele quer dizer com isso? O homem, esse conceito homem, né, que é uma criação social, é um conceito criado a partir de ideias que não dizem respeito ao ser humano. Ideias de um homem que tem que visa uma civilização, mas ignora aquilo que é mais inerente a ele próprio, que são as suas paixões, os seus instintos, as suas inconstâncias. Para o Nietzsche, não existe essência, né? Ou seja, não existe nada que permaneça sempre a mesma coisa. Na visão de Nietzsche, tudo que existe no mundo, e aqui ele faz uma alusão a Heráclito, que é um pré-socrático, né? Nietzsche ele vai se debruçar muito e dá muito valor aos pré-socráticos, né? Existe um pré-socrático chamado Heráclito, que vai dizer que, na verdade, tudo que existe no mundo está em constante transformação, né? Não existe nada que seja igual ou mesmo sempre. Tudo muda o tempo todo. Heráclito quem vai dizer que um mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque na segunda vez já não é o mesmo homem, porque nós estamos o tempo todo mudando, e também não é o mesmo rio. Então Nietzsche ele tem essa ideia de que tudo flui, né? De que tudo é inconstante, de que o ser humano ele é uma potência cega, digamos assim. Se nós fôssemos olhar se é que o ser humano tem alguma essência, né? Ou se é que a natureza tem alguma essência, diria Nietzsche, essa essência é a própria mudança, é o fato dela não permanecer a mesma. Então quando a sociedade cria padrões de comportamento ou valores padronizados de bom, de mal, de certo e de errado, ela está indo contra a própria natureza, né? Porque na natureza, diria Nietzsche, não existe bem e mal, não existe certo e errado, não existe verdade e mentira. As coisas são como elas são, o mundo é como ele é, a vida é como ela é. E aqui então, um dos conceitos do Nietzsche também, que vocês vão estudar, é o conceito de amor fati. O que é o amor fati? O amor fati é aquilo que Nietzsche vai propor, que nada mais é do que o verdadeiro amor. Na visão de Nietzsche, eu só amo algo quando eu aceito aquele algo da maneira como ele é. Eu não posso dizer que eu amo o mundo, diria Nietzsche, se eu sou cristão, por exemplo. Porque o cristianismo, ele não ama o mundo. Ele idealiza o mundo a partir dos seus conceitos e valores, né? Por isso que ele ignora, na verdade, na realidade, esse mundo em detrimento de um mundo futuro, de um mundo posterior, do paraíso e etc. Então Nietzsche vai dizer isso não é amor.
né? O que é amar para Nietzsche? Amar é sinônimo de aceitar. Ou seja, eu só posso dizer que eu amo alguém quando eu aceito esse alguém da maneira como ele é. Então Nietzsche vai assim, digamos, derrubar, né, todos esses padrões de comportamento que exigem que o ser humano seja de uma mesma maneira sempre, né? Então, se eu não estou de acordo ou em harmonia com aquilo que é minha natureza, eu vou me tornar um homem doente, eu vou me tornar um homem ressentido, reprimido. E na medida em que eu me torno algo, não o que eu sou, mas que os outros querem que eu seja, para ser amado por esses outros, eu estou então me sabotando, né? Então, como é que é a solução que Nietzsche oferece para isso? É o amor fati. O amor fati é amar a vida como a vida é, não como eu gostaria que ela fosse. A vida ela é inconstante, a vida ela é imutável, a vida ela é incoerente, a vida ela é fugaz, a vida ela é breve, a vida ela é inconstante, a vida é muitas vezes movida pelo acaso, né? E eu devo amar tudo isso, amar mesmo, o que não significa ficar numa condição de resiliência, né? O que é aquela condição de resiliência? É aquela pessoa que realmente assim se entrega diante das situações, né? Nietzsche vai dizer não, eu devo amar, não é me entregar, é amar cada instante da vida da forma como a vida me apresenta, né? E me amar também na forma como eu me apresento no mundo, né? Para Nietzsche, a raiz do sofrimento humano é quando ele busca um ideal que vem desde lá de Platão, né? O ideal de homem, o ideal de sociedade, o ideal de religião, o ideal de postura, o ideal de conduta, o ideal de certo, de errado e etc. Para Nietzsche, o homem vai ficar cada vez mais doente e infeliz na medida em que ele busca um ideal e ignora o real, né? E então ele vai usar, por exemplo, a alegoria do eterno retorno. Nietzsche, para falar do amor fati, ele fala sobre um conto, ele elabora um conto, né, que vai ilustrar um pouco sobre esse amor fati, esse amor à vida como a vida é. E eu encerro a aula, pessoal, explicando essa fábula que o Nietzsche vai usar, para que possamos refletir, né, mais ou menos em que consiste esse amor pela vida como a vida é. Nietzsche vai dizer assim, claro que o eterno retorno é um mito que ele usa, um mito cosmológico, né? No sentido de entender o universo, tá? Nietzsche ele é contra toda e qualquer metafísica, ok? Então Nietzsche não concebe um Deus, Nietzsche não concebe um paraíso, Nietzsche não concebe uma vida eterna. Aliás, ele tem uma frase muito famosa onde ele diz assim: eu não me interesso pela vida eterna, eu me interesso pela eterna vivacidade. Ou seja, não importa se existe uma vida eterna, eu devo fazer com que esta vida que eu tenho seja muito bem vivida. É isso que importa. Então, por isso que ele critica toda e qualquer religião que oferece uma vida depois da morte. Porque eu, oferecendo uma vida depois da morte, eu ignoro essa vida aqui. Que segundo ele, numa visão assim, tanto quanto materialista, né? Não materialista do ponto de vista financeiro, materialista do ponto de vista filosófico, na matéria, acredita na matéria, é a única que nós temos, né? Por isso que nós devemos amá-la. Então Nietzsche vai dizer assim, prestem atenção no conto, né? Ele propõe o seguinte conto, ele diz assim: imagine que um dia, aliás, que em uma noite, né? Aí no quarto de vocês, onde vocês estão dormindo aí, não é? Onde vocês vivem, no quarto onde vocês descansam, em uma noite apareça um gênio aí diante de você. Em algumas traduções diz um demônio, né? Mas apareça um gênio ou um demônio diante de você e diga assim: olha, eu vou contar para você o segredo da vida. Você vai ser privilegiado. Eu vou contar para você qual é o segredo da vida, tá? O segredo da vida é o seguinte: essa vida que você está levando hoje, cada respiração, cada segundo, cada momento,
enfim, cada segundo, cada instante dessa sua vida vai se repetir eternamente. Daí então, né, por isso que se leva o nome de mito do eterno retorno. Ou seja, cada instante dessa sua vida que você vive hoje, ela vai se repetir eternamente, cada instante sem mudar uma vírgula. Esse é o segredo da vida. E aí Nietzsche vai dizer assim, diante dessa afirmação, você tem duas posturas. Ou você ignora essa revelação que esse demônio te fez, ou você para pensar, poxa, se eu sou um ser humano privilegiado que acabei de descobrir o segredo da vida, e o segredo da vida é que essa mesma vida que eu estou vivendo vai se repetir eternamente, então eu vou fazer valer a pena cada segundo que eu estou aqui. Porque afinal de contas, é essa mesma vida que eu vou viver para sempre. O que Nietzsche quer dizer com isso, através desse conto? Que só existe uma única vida. E se eu não fazer valer a pena cada instante dela, sendo quem eu sou, eu estou desperdiçando essa vida. Se eu desperdiço essa vida pensando numa outra vida, eu desperdiço essa vida. Se eu busco idealizações, né, se eu ignoro os meus instintos, se eu não encontro um equilíbrio entre a minha razão e o meu instinto, se eu vivo mais em prol de um do que em prol do outro, eu também desperdiço essa vida. Enfim, na visão de Nietzsche, o ser humano só vai atingir o alto grau de evolução quando ele entender essa proposta, né? Essa ideia de que não existem verdades absolutas, de que tudo aquilo que nós temos por bem e mal é construção nossa. Daí então uma outra obra do Nietzsche que é fantástica, chamado Para Além do Bem e do Mal, que todas as noções que nós temos de certo e errado, verdade e mentira são relativas, que não existe Deus nenhum e que nós somos responsáveis por significar o mundo. E nós devemos tomar muito cuidado para não adoecermos, buscando idealizações. Ok? Então isso é um pouco da filosofia do Nietzsche. Ok? E aí então vocês têm um filósofo que é conhecido como o filósofo do martelo. Por quê? Porque ele dizia que ele filosofava dando marteladas. Ou seja, vocês já devem ter percebido isso na aula, né? Ele bate em tudo e em todos. Ele bate no Sócrates, ele bate na própria filosofia, ele bate na cultura, ele bate na religião. Ele vai dizer que ele era o único filósofo, que todo o resto é bobagem, porque só ele filosofava a partir do real, enquanto os outros ficavam filosofando a partir do ideal. Enfim, Nietzsche é uma figura muito interessante de ser estudada, muito complexo também. Cuidado com essas frasezinhas prontas que nós encontramos na internet, né? Existe toda uma filosofia por detrás para justificá-las. E eu recomendo para vocês o livro dele, que é a obra-prima dele, para quem deseja assim se aprofundar, que é o livro Assim Falou Zaratustra, né? Esse é o livro mais famoso de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, aonde ele vai realmente assim, através de uma fábula, através de uma ficção, através de um conto, colocar grande parte do seu pensamento. Ok? Então penso que seja isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.